Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fuzencast aqui do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje é ideia de artesanato 2 em 1 feito com a garrafa de vidro. Se você não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E aí uma pergunta para você, você já viu artesanato 2 em 1? Aqueles artesanatos... E esquece o artesanato com potinho de manteiga. Tô falando de um artesanato diferente. Mano? Fala aí se você já viu. Coloca aqui no comentário que a gente vai te mostrar um artesanato 2 em 1 e eu tenho certeza que você vai gostar. Porque tem muita gente que acha que precisa de muita criatividade, né, mano? Eu acho que eu tô meio acelerada, né? Muita criatividade para ganhar dinheiro com artesanato em garrafa de vidro. Só te cortando, ela tá um pouco acelerada assim, porque eu tava tocando aqui baixo, aqui do lado, e ela ficou em êxtase. Ai. Tava tocando aqui as músicas. E concentrada, pensando no roteiro, escrevendo e o bicho tocando baixo. Depois vocês falam que depois ele acha ruim, que ele fica perdido nos roteiros. Mas é isso aí, gente. Enfim, mas tipo assim, ó, um exemplo aqui de... Acho que eu vou tentar aqui dar uma resumida do que seria o artesanato 2 em 1 com uma analogia. Eu acho que é melhor você dar uma arrumada no seu microfone. Então assim, pessoal, a questão do artesanato 2 em 1. Já aconteceu com vocês de vocês estarem naquele dia de calor escaldante, vocês irem na geladeira, abrirem ela atrás de alguma coisa, chegar no freezer, abrir o freezer, ver lá, ó, pote de sorvete. Nossa! Olhou o pote de sorvete, pensou, mas será que é pegadinha? Pôs a mão no pote de sorvete, levantou, tá pesado, tem alguma coisa... A boca até salivou. A boca até salivou. Abriu o pote de sorvete, já naquela esperança, muitas vezes já separou até o potinho de sobremesa do lado, tem feijão. O feijão tá congelado. Ou seja, e talvez essa não seja uma boa analogia para explicar o artesanato 2 em 1, mas no caso aqui a gente vai explicar, e aqui eu vou tentar entrar aqui no assunto para vocês não ficarem tão perdidos quanto eu. A gente vai mostrar aqui um tipo de artesanato em que você pode utilizar ele com duas finalidades diferentes e, obviamente, ganhar dinheiro de duas formas diferentes, caso essa seja a sua finalidade com esse tipo de artesanato. Dê a deixa, mulher. Porque o que acontece, gente? A gente recebe algumas mensagens de pessoas falando, nossa, que achando que precisa de você, nossa, explodir sua mente de criatividade, de coisas para você ganhar dinheiro com esse artesanato. E, gente, é bem verdade que não é isso. E a gente tem prova disso. A gente vai contar uma história aqui, daquela história lá, para você ver que não é bem assim, gente. Né? Às vezes você não precisa criar um monte de coisa. É claro que o artesanato com garrafa de vidro é amplo. Você pode criar desde peças, acessórios, como esse daqui, até peças de decoração, painéis, pastilha para construção civil. Então é amplo, mas isso não significa que você precisa fazer tudo isso. Tá? Para você começar a ganhar dinheiro, você aprendendo a fazer uma peça, igual a gente vai te mostrar aqui, que é uma peça bem versátil, você já consegue ganhar dinheiro com ela. Desde decoração de ambiente até, enfim, não vou falar mais, senão eu vou já falar o que é a peça, né, Evandro? No caso, bom, vamos lá. A gente vai entrar em detalhes, claro, depois, mas a história que você fala é a da empresa? Bom, pessoal, eu vou... seu microfone tá de novo. O Evandro é teimoso, gente. Eu falei pra ele. Vou entrar aqui no contexto, contar aqui uma história de quando a gente estava no começo dos nossos trabalhos. A questão a questão da criatividade não é que você precisa focar em muita coisa acreditando que quanto mais você aprende, quanto mais versátil você é, mais dinheiro você ganha. Não é bem por aí. Não necessariamente. Isso, não necessariamente é por aí, mas caso você faça uma única coisa bem feito, eu tenho certeza que você vai chegar muito longe, questão financeira. Mas enfim, em meados, não lembro se exatamente se foi 2016 ou 2017,
a gente recebeu uma encomenda, chegou nos ouvidos de algumas empresas que a gente estava trabalhando um artesanato, uma arte diferenciada, onde a gente estava utilizando garrafas de vidro, não somente garrafas de vidro, mas garrafas de vidro, onde a gente, através de uma ação também da comunidade ali onde a gente estava situado, a gente recolhia ela das ruas. E a partir desse recolhimento a gente criava nossas peças. Chegou ao ouvido dessas empresas que acharam muito interessante a proposta do trabalho e resolveram encomendar, fazer uma... Na realidade, ela pediu um orçamento, né? Ela pediu um orçamento de um troféu, uma peça, tava mais para brinde. Tava mais para brinde. Um brinde onde ela ia premiar, né, através de um evento, os funcionários dela. Então tá. Era um dos primeiros pedidos que a gente recebia, grande assim, eu estando trabalhando junto com a Gisele. E, assim, eu sou meio teimoso, eu pensava na época que eu teria que criar algo diferentão, algo inovador para que fosse aprovado por essa empresa. Na realidade, assim, o Evandro pensava que todos os orçamentos de pedido, ele tinha que criar um negócio diferente, e esse negócio tinha que ser o negócio, meu Deus, mais mirabolante do mundo. Fecha aspas. Mas assim, no caso, vamos focar só no primeiro. Tá. Que aí o segundo, aí sim, aí cabe mais isso daí. Então o que eu pensei? Bom, vou criar algo diferentão, algo que não tem como não ser aprovado por aquelas empresas. Por aquela empresa específica. Por aquela empresa específica. Então eu peguei uma folhinha de sulfite e comecei a desenhar várias ideias. E comecei a montar os protótipos. Dentre esses protótipos, pessoal, é que eu vou mostrar uma ideia que na época fez total sentido. Hoje eu não lembro mais exatamente por que eu mostrei esse troféu com essa arte. Mas na época, na proposta lá bonitinho, eu especifiquei, essa arte está aqui somente por conta disso. A ideia mirabolante seria isso daqui, Não sei se está dando para vocês perceber, mas percebe que é algo um pouco diferente. Algumas pessoas podem achar legal, outras pessoas não. Vai de cada um. A empresa gostou bastante, mas mesmo assim, ela falou, é bonito, é legal, mas talvez algo mais simples seja o ideal para isso que a gente quer fazer. Então tá, conversando com o pessoal dessa empresa, a gente chegou no modelo que para ela era o ideal. Qual que era o modelo? Plaquinha na vertical, plaquinha de vidro, de garrafa de vidro na vertical, reta, sem curvatura, sem nada, plaquinha na horizontal e um adesivo resinado. Só isso. Ou seja, aqui vou entrar aqui na questão de de tempo. Nesse caso aqui, essa peça aqui eu demorei mais ou menos 4 horas para fazer. Aquela outra peça, plaquinha vertical, plaquinha horizontal, levava questão, pegando já o material preparado ali, demorava minutos para fazer. Ou seja, eu acreditava que para uma empresa no porte daquela, eu tinha que obrigatoriamente criar algo inovador, algo diferente. Mas não, ela queria o básico bem feito. Simples assim, o básico bem feito. O que a gente está querendo dizer com isso? Que, de fato, pessoal, vocês não precisam... Vamos supor aqui que você quer imergir nesse universo da vidrofusão pensando em ganhar dinheiro. Basta você fazer o básico bem feito, que eu tenho certeza que você vai longe. Não precisa você tentar criar várias coisas ao mesmo tempo, porque, primeiro, você fazendo isso, você tende a não focar em uma única coisa e isso pode levar você a se perder com a questão de público, sobre para quem você está fazendo aquele trabalho, quem você vai atingir, né, prioritariamente para que você possa ter um retorno financeiro ideal, aquele retorno que você realmente almeja para aquilo que você faz e para aquilo que você quer vender. E aí, gente, é o seguinte, a gente fez esse pedido, entregamos, né, para essa empresa, eu não lembro quanto que era, mas era bastante
plaquinhas dessa, que a gente chama de troféu, mas na verdade é uma mistura de troféu com um brinde. A empresa queria dar uma premiação para os funcionários por conta de, não sei do que, não lembro agora, mas tinha algum evento, alguma coisa que por conta disso ela queria dar uma premiação, dar um presentinho, uma lembrança para os funcionários. E aí o que aconteceu? Como o nosso produto ele é muito diferente, ou seja, é feito com a garrafa de vidro, essa empresa começou a ser nossa cliente recorrente. Então, sempre que acontecia algum evento lá, ela sempre lembrava de nós, né, para a gente criar alguma coisa específica para ela. Então, vira e mexe, a gente recebia e-mails pedindo um orçamento, pedindo ideias, né? O legal dessa empresa é que ela sempre pede, o evento é tal, a gente vai comemorar tal coisa, o que vocês sugerem? E aí, gente, a gente foi fazer o segundo pedido para essa empresa. A gente pensou, meu Deus, e agora? O que a gente vai criar de diferente, né? Principalmente o Evandro, que ele gosta de fazer... Diferente do primeiro pedido que já tinha sido feito. O que a gente vai criar de diferente e que vai chamar a atenção dessa empresa? Enfim, geralmente, quando o pessoal pede o orçamento pra gente, a gente gosta de mandar de 2 a 3 modelos de peça para a pessoa escolher. E esses modelos ele tem um valor X, que pode ser um valor um pouquinho mais barato, e o valor Y, que é um ticket um pouquinho maior. Então a gente gosta de fazer isso para dar opção para o cliente. E aí no meio disso, a gente pensando que modelo de peça que a gente ia fazer, a gente pensou o seguinte: o Evandro criou 2 modelos diferentão lá, aquelas coisas que ele gosta de fazer. Eu pensei assim, a gente pensou na época, vamos mandar de novo um primeiro modelo de troféu, né, de brinde que a gente já fez a primeira vez, só que com a resina a gente colocou um adesivo diferente. Um adesivo diferente, o adesivo que vai dar uma cor diferente para esse troféu. Vamos fazer isso e vamos mandar para ver o que eles falam. Enfim, fizemos isso com 3 modelos e um deles, como eu disse, era repetido. E só um detalhe, o valor desse mesmo modelo de troféu que a gente vendeu da outra vez, a gente aumentou. Ou seja, a gente mandou o mesmo modelo, só que não era mais o mesmo valor, porque aquilo já tinha sido validado, eles já tinham comprado, já tinham pago. Então a gente aumentou um pouquinho o preço. E aí o que aconteceu, gente? A empresa gostou do mesmo modelo, que era um modelo um pouco mais simples do que os outros 2 modelos que eu tinha mandado. Então você percebe, gente, que não é tipo você fazer uma peça mirabolante, aquela coisa de louco, que talvez vai agradar, né, os olhos do cliente. E assim, o que eu quero chamar a atenção para isso? Quando a gente está começando, a gente pensa muitas vezes, não só quando a gente está começando, mas quando a gente está confeccionando as coisas, a gente pensa que, tipo, nossa, tem que ser algo mirabolante, de outro mundo, que vai chamar a atenção das pessoas. E isso não é verdade, porque tem várias coisas em jogo, né? No nosso caso, quando a gente fala que aquilo era uma garrafa de vidro, a gente já está na frente de muitas outras empresas por conta disso. Então, qual que é o diferencial que está em jogo? Geralmente é o diferencial que está em jogo. Então, a gente quis contextualizar com essa história aqui para vocês entenderem que você que tem um bloqueio, que acha que você não é criativo, que você não vai conseguir desenvolver peças mirabolantes, isso não é verdade, gente. Porque não é isso que, muitas vezes não é isso que o cliente está procurando, tá? Um outro exemplo aqui bem simples, que eu tenho certeza que se você acompanha o canal aqui há algum tempo, é que nós, desde que a gente começou a divulgar nosso conhecimento aqui, a propagar nosso conhecimento para vocês, a gente já criou vários modelos de peça, a gente já criou vários modelos de pingente, vários modelos de decoração, mas um dos que fica mais na boca do povo, né, principalmente de pessoas que aprenderam com a gente, que seja em curso, ou até mesmo aqui com as aulas que a gente divulga aqui no YouTube, é uma das peças que talvez seja mais simples que a gente faça, que é o pingente feijão. Pessoal, muita gente gosta e faz o pingente feijão. Muitos acham bonito, muitos acham inovador, muitos utilizam como pulseira, como um pingente para colar, como botão para camisa. Enfim, eles pegam a mesma... Olha só, pessoal, e aqui eu vou entrar num contexto bem interessante que não estava no roteiro,
mas isso também cabe na proposta aqui do vídeo. É a mesma peça, é o mesmo pingentezinho, do mesmo tamanho. Muitas vezes só muda a cor, mas percebe que a finalidade que ele está sendo usada é diferente. Pode ser usado como um pingentezinho para colar, pode ser usado como... Como que é o nome daquele negócio que você fez, que tinha um monte? Coisinha de mesa. Coisinha de mesa. Colar de mesa, não era que você tinha feito? Eu fiz um colar, eu fiz um colar decorativo e fiz aquele negócio de índio. Enfim, e aí dá para ser usado em várias ocasiões diferentes. Não, mas eu acho que cabe sim, porque aqui a gente tá falando de... Você falou, porque no começo você falou, eu acho que não cabe mais, eu vou contar. Não, eu falei, eu acho que cabe. Enfim, mas eu quero falar de novo que acho que cabe, porque aí, gente, esse pingente feijão, ele é muito versátil. Então, você fazendo uma peça só, você consegue usar ela para várias finalidades. Inclusive, se você, por exemplo, só confeccionar a peça e vender ela para outras pessoas, por exemplo, pessoas que fazem colar decorativo, tapeçaria vertical, bijuteria, então você faz a peça e manda para alguém. Então, também dá para você fazer dessa forma e é muito versátil esse modelo de peça. Você ia falar que tá aqui do mesmo modelo, só a cor. Não, eu já ia falar sobre. Então, a questão do pingente feijão, ele é um pouco mais amplo. Mas aqui, olha só, eu coloquei essas duas pecinhas aqui para vocês verem. É a mesma peça. Por que eu coloquei ela aqui? Porque assim, tem artesanatos, ou tem peças, ou tem trabalhos que ele é feito para basicamente uma única finalidade. Por exemplo, essas duas peças aqui, elas foram feitas basicamente para uma única finalidade. Seja colocar um alimentozinho aqui em cima, seja colocar petisco, seja colocar... enfim, é feito para se colocar alguma coisa dentro dela. O que você pode fazer nesse caso? Também é o mesmo modelo de peça. É basicamente uma única peça, mas pensando aqui questão criatividade, se você altera somente, mantém o mesmo formato, altera somente as cores, seja cores sólidas, como essas duas aqui, ou começa a brincar com a mistura de cores, seja cores sólidas ou transparentes. Se você não souber o que são cores sólidas ou transparentes, aqui no canal tem vídeo onde a gente explica. Você consegue, com um único modelinho de peça, criar vários modelos diferentes, com o mesmo formato, aliás, de peça, criar vários modelos diferentes, com cores diferenciadas, com efeitos diferenciados. Porém, a finalidade dela talvez seja a mesma. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque existem peças em que você, quando for fazer, realmente você vai estar criando ela para uma única finalidade e isso também é importante na hora de apresentar ela para o seu cliente, você já fala, ela pode ser usada para tal, se realmente você fez ela para alguma finalidade. Como a gente disse no começo do vídeo, a gente vai mostrar para você aqui um artesanato 2 em 1, ou seja, um mesmo artesanato, a mesma peça que pode ser utilizada para duas finalidades. E aí no final a gente vai dar uma terceira finalidade, que vai ser um bônus desse vídeo, mas a gente vai mostrar para você esse artesanato que dá para fazer, você pode usar ele para duas finalidades, que é um artesanato 2 em 1. Mas antes eu quero falar o seguinte, gente. Uma coisa muito importante, gente, que a gente cansa de falar aqui, mas a gente sempre vai falar aqui, gente. Você não precisa aprender a fazer milhares de coisas com esse artesanato em garrafa de vidro. Você primeiro tem que ficar bom, tem que ficar... Eu acho que o excelente não existe, porque a gente sempre está aperfeiçoando as coisas. Mas você tem que ficar, digamos que bom, pelo menos em uma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que nem o Evandro deu esse exemplo dessas duas peças. Quis dizer o quê? Você, aprendendo a fazer duas peças, você vai mudar só as cores e pronto. Você vai ter vários tipos de, por exemplo, não é bandeja, vou chamar de bandeja. Vários tipos de bandeja como essa daqui. Só que tem um porém, gente. Não adianta você fazer várias cores e não ter qualidade. Então, por isso que a gente sempre fala, inclusive para os alunos, que, seja bom em uma coisa. Sou bom nisso, tá ficando ótimo, eu tô percebendo que tá legal,
Tá com bom acabamento, agora eu vou pro passo 2. Qual é o próximo passo de peça que eu quero fazer? Porque, gente, não adianta nada. Tem gente que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Atira para tudo quanto é lado. Vai fazer peça decorativa, peça acessório, painel e nada fica bom. Então, gente, lembra sempre que você é um artista, uma artista. E é seu nome. É seu nome que tá indo ali. Geralmente as pessoas quando vê, por exemplo, vê o painel que a gente fez, ela tá lá o nosso nome. Se tem alguma coisa que não tá dando legal, é Gisele e Evandro que tá lá o nome. Então, a gente tem que prezar muito por isso, pelo nome. Por isso que eu falo, faça o trabalho com qualidade. Vai fazer peça, por exemplo, pingente, faça com qualidade. Tem que ter um bom acabamento, senão não vai adiantar nada. Então, um dos motivos que a gente quis também fazer esse vídeo aqui é para falar para você que, se você for bom fazendo, por exemplo, essa peça que a gente vai te mostrar, pronto, já tá bom, você vai começar a ganhar dinheiro com essas peças, e aí depois você consegue fazer outros tipos de peça, né, Evandro? Pode falar? Pode. Você quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não. Então, gente, a peça que a gente vai mostrar tá aqui em cima da mesa, são essas daqui, ó. Isso aqui olhando aqui, primeira, vou tirar esse aqui. Gente, vocês podem ver que são as cores naturais da garrafa, não tem pigmento, nesse caso é o verde, esse aqui é uma outra tonalidade de verde e esse aqui na cor âmbar, que é aquela garrafa de cerveja mais tradicional. Então, você olhando assim, ó, você olhando assim, o que é essa peça? Eu chamo ela de cachepô, ou seja, é uma peça decorativa. Tá? Você pode colocar até algumas coisinhas aqui, sei lá, mas ela só assim fica linda, vai dar um tchan a mais na sala do cliente ou na empresa do cliente. Então, é um cachepô. Só que, gente, se você sair da casinha, do quadradinho e pensar de uma outra maneira e só virar essa peça dessa forma aqui, ó, essa mesma peça se torna um lustre, tá? E o legal, você pode fazer de vários tamanhos. Digamos que quer fazer um lustre maior, faz uma peça dessa aqui. Então aqui você vai colocar a tomada, né? Tomada não, o fio e o bocal, a gente chama de bocal, não sei como você chama aí. Vai colocar aqui e a lâmpada aqui. Então, quando você olha a peça por outra perspectiva, você consegue dar asas à sua imaginação, e aquele negócio de você achar que você não tinha criatividade vai por água abaixo, porque isso não é verdade. E a gente vai falar aqui, o Evandro vai falar alguma coisa, né, sobre os negocinhos aí? Vou. Não, mas você já terminou? E assim, pessoal, você pode achar que, tipo assim, você não consegue fazer isso, você não tem capacidade para fazer isso. Falar igual a Gi fala, larga a mão disso. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira, desde que você levante da cadeira, realmente meta as caras e faça. Porque isso tudo aqui, ó, esse monte de tirinha, esse cachepô ou lustre, como a Gi fala, todas as peças foram feitas com isso aqui, ó, somente tiras de garrafa de vidro. Pega a garrafa, cortou ela, tirou as tirinhas, organiza elas em um forno, e aí ao final de alguns processos, que aqui no canal também, caso você seja novo, aqui no canal tem vários vídeos onde a gente explica o processo, aqui não vem ao caso, você chega em resultados semelhantes a esse daqui. Com somente tirinhas como essa daqui, você pode fazer peças maiores ou menores do que essa, utilizando as cores naturais da garrafa, a transparência do vidro, ou, pegando o mesmo exemplo que eu citei dessas duas peças aqui, você pode adicionar pigmento. Era essa a terceira coisa, não, né? Não. Você pode adicionar pigmento. E aí, a mesma coisa. É a mesma peça, nunca vai ser o mesmo formato, mas a coloração dela vai ser diferente. Aí você pode utilizar a tua criatividade para, como a gente fala, sair da caixinha e criar tonalidades, efeitos diferenciados no mesmo estilo de peça, só que utilizando pigmentação também. Eu tenho certeza que, pegando aqui esses dois pontos, na criação dessas peças aqui, nunca você vai conseguir criar uma peça idêntica à outra. Ou seja, cada uma das peças, assim como muitas outras nessa área, são exclusivas. Cada efeito
é único de cada peça. Então esse ponto aqui agrega muito mais valor na hora da venda também. E o segundo ponto aqui é que, trabalhando com as cores naturais da garrafa e também com pigmentos, você tem aí uma infinidade de efeitos diferenciados que, juntando somente esses dois pontos aqui, agrega um terceiro, que cada uma das peças é exclusiva e vai ser incopiável. E agora eu quero falar o terceiro, que, né, em vez de ser 2 em 1, 3 em 1, que você pode fazer com essa peça aqui, que é um castiçal. Castiçal, o que é castiçal? Que negócio que põe a vela. Então explica o que é, acho que tem gente que não sabe. Castiçal, pelo menos eu conheço como castiçal. Se você conhece como outro nome, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas é aquele negócio que você coloca a vela. Então, tipo do jeito que tá aí, só coloca a velinha no meio. Só coloca a vela aqui dentro. E aí, gente, isso aqui, ó, gente, um detalhe que você acrescenta na peça que você faz já pode chamar a atenção do cliente. E aí você vai fazer uma peça composta. Inclusive, se você não souber fazer a bendita da vela, você pode fazer parceria com alguém que faça a vela. Então, você vai divulgar o seu produto com a vela da abençoada que faz a vela e vai falar, ó, fulana que faz a vela. E você tá divulgando o seu trabalho e o dela. No ateliê dela, ela vai divulgar a vela dela e o seu trabalho. Olha que coisa mais linda, gente. O poder da colaboração. Collab. Que é uma coisa, gente, que o artesão tem que aprender. Porque, gente, a gente tem que fazer collab. As empresas grandes, você pode perceber, a Coca-Cola faz parceria com o Boticário, a Heineken faz parceria com... Nike. Gente, as multinacionais fazem parceria. Por que a gente não pode fazer? Tá? Deixa eu só concluir, né? Que aí você fala uma coisa. Então, gente, aí você pode fazer aqui, colocar uma vela aromática. Já pensou? Fica lindo. E se você não quiser fazer desse tamanho, pode fazer menorzinho também, que fica uma graça, um charme lindo. Pode fazer mais estreitinho aqui também. Então, gente, com a mesma... Você aprendendo a fazer esse bendito dessa peça, você pode fazer lustre, cachepô ou castiçal. E eu acho que tem mais coisas, mas, né, vai pensando aí. Então, gente, só para terminar aqui, a luminária, gente, fica incrível. A gente fez aqui na nossa casa, eu não sei como é que chama, se eu não me engano chama luminária aranha, sei lá. É uma luminária que ela tem vários fiozinhos, ela tem de 5 a 10 fios. E em cada ponta a gente colocou um cachepô desse aqui que a gente transformou em luminária. A gente fez ele com a garrafa da cerveja Skol Beats azul. Ficou incrível, maravilhoso. Imagina uma peça dessa aqui, só que ela maior, assim, ó, uma luminária só. Fica incrível, gente. Fica muito diferente e vale muito a pena. Às vezes, em uma peça grande que você vende, vale muito mais a pena do que vender várias pequenas. Porque, por exemplo, você tem que vender, sei lá, jogar assim, sem fazer a conta, vender 10 dessa daqui. Uma luminária você já tem um lucro de 10, entendeu? Então, às vezes, vale muito a pena. Mas o importante é você saber fazer a peça com qualidade. Nesse caso aí, o que você está querendo dizer é, tipo assim, uma coisa é eu vender somente essa peça aqui por um preço, outra coisa é eu vender com a armação? Não, eu tô dando só uma ideia de eu quis dar, gente, só uma ideia que você pode fazer, ou se você comprar essa armação, que eu vou chamando de armação, mas essa luminária, ela tem no Mercado Livre, e já fazer a luminária com a parte de vidro, você vai, claro, colocar o valor que você investiu na luminária, mais o valor do seu trabalho. Você já entrega a peça pronta para o cliente. Talvez valha a pena, porque tem cliente que prefere. Tem cliente que não gosta de ficar correndo atrás das coisas, ele quer o negócio pronto, né? Então, às vezes, vale a pena. Então, gente, fica incrível, fica lindo e é diferente. E quem não quer ter uma luminária diferente em casa? A pessoa vai chegar, ninguém tem uma luminária como essa daqui, é diferente.
Bom, eu acho que é isso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que deu pra vocês entender sobre essa ideia de artesanato 2 em 1, né? O importante é você aprender bem o negócio, a peça, fazer a peça. Não saia atirando pra tudo quanto é lado, querendo fazer um monte de coisa, sendo que você não é bom em nenhuma coisa. Pra que você vai querer fazer um monte de coisa, né? Então... E assim, tem vários outros modelos de peça que mais pra frente a gente pode trazer também. No caso, essa daqui é o que a gente acredita que tem que chama mais a atenção, pelo menos pensando agora. É o que a gente acredita que chamaria mais a atenção, porque de fato é algo diferente, é algo que hoje ainda é considerado inovador. Hoje que eu falo no dia que a gente está gravando. Se você é do futuro, talvez, não sei, quantos de nossos alunos já não dominaram o mercado. Então tá bom, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu!